O governo também vai discutir, aliás, a regra para conter gastos obrigatórios. A afirmação feita pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reportagem em detalhes está no site da CNN Brasil. É uma repercussão de uma entrevista feita pelo jornal Folha de São Paulo de hoje, quando Haddad fala sobre as normas extras que planeja apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final do ano ainda. Ele, no entanto, não detalha qual vai ser o instrumento dessa nova regra. O ministro adianta somente na entrevista à Folha de São Paulo que pode incluir reajustes do salário mínimo de servidores, pisos e vinculações para saúde e educação. Haddad também afirma que a revisão das desonerações só acontece depois da aprovação da reforma tributária, que ele espera ser aprovada na Câmara até julho e no Senado entre setembro e outubro deste ano. Deixa eu falar com o Leandro Rezende, que também está on hoje no 360. Ê, que sorriso maravilhoso, hein? E aí, Tainá, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui Aquele no nosso gás. 360, é isso. Pois é, querido. Vamos lá. Ô, Leandro, me chama a atenção esse último ponto do ministro da Fazenda. Você pode comentar o que você quiser, é claro, mas esse otimismo no ministro da Fazenda com os prazos previstos para a tramitação da reforma tributária. Há um otimismo do Haddad que ele precisa, como é que eu vou dizer, né? Ele precisa colocar isso para fora, precisa motivar, né? A sua equipe econômica precisa motivar o governo de que essas coisas vão andar. Mas é evidente que existe um pouquinho de resistência no Congresso. A reforma tributária é um tema, quantas vezes que a gente, né, já está um tempinho nessa cobertura de política, a gente já falou de reforma Desde tributária. Desde que a gente é criança, Pois é, então assim, não é algo simples. Acho que a Tainá Farfan e o Daniel Hittner entregam uma apuração para a gente nesse plantão que é super importante, né, no sentido de um pensamento ali dentro do GT da reforma tributária de evitar de tentar amenizar pelo menos algo que a gente obviamente verá setores produtivos da economia, né, batendo na porta do governo e do Congresso Nacional para tentar regimes especiais de tributação, tentar de alguma maneira isenções fiscais. O grupo de trabalho da reforma tributária está tentando se antecipar a algo que é absolutamente natural, faz parte da política, mas que atrasa reformas. Então, há uma tentativa de se antecipar a isso. E o Haddad, nessa entrevista para a Folha de São Paulo, com uma série de recados, por exemplo, né, respondendo às críticas internas dentro do PT ao marco fiscal, que ele apresentou há algumas semanas, e já colocando ali mais uma batalha, né, que o governo está querendo patrocinar, mas essa jogando bem para frente. Eu fiz um resumo aqui, Tainá, de 4 pontos que me parecem fundamentais, 4 grandes batalhas dessa grande guerra, né, que o Haddad assumiu e se colocou ali como general, que é a guerra de assumir o ministério como o Ministério da Fazenda, numa situação econômica que não é fácil e num governo que tem muitas expectativas, que é esse terceiro mandato do Lula. São 4 batalhas, vou tentar aqui fazer uma ordem mais ou menos cronológica. Primeiro, a aprovação do marco fiscal, né, que a gente vai ter aí o projeto sendo enviado aparentemente já nessa semana, essa nova regra fiscal, uma nova forma, né, de pensar os limites dos gastos, diferente do teto, enfim, já está mais ou menos as regras apresentadas e essa é uma grande batalha que o Haddad tem pela frente. Junto dessa batalha, a gente tem ali, quando ele diz, né, que é necessário que novos setores, quem não paga imposto, comece a pagar, então, junto com o marco fiscal, você tem essa. E aí trago aqui uma apuração que entreguei na última quinta-feira, mostrando que o setor de apostas esportivas, que o Haddad já citou várias vezes, está preparando uma proposta para entregar ao Ministério da Fazenda, que tem uma expectativa de arrecadação bilionária com esse setor de apostas esportivas, e o lobby desse setor vai estar em peso em Brasília na semana que vem, tem uma audiência pública sobre o assunto. Então, marco fiscal, setores que não pagam impostos, depois reforma tributária e essas novas regras para os gastos, para despesas obrigatórias. Quer dizer, é um começo de governo bastante animado aí para o Haddad e até o fim do primeiro semestre, muita coisa ainda para ele resolver, muitos nós para ele desatar.
Ô, Leandro, por favor, volta aqui depois para a gente falar dessa questão do marco fiscal que está gerando reação tanto na oposição, já apelidando até de arcabouço fatal, Ciro Nogueira já nominou dessa forma, e a resistência dentro do próprio partido. É bom a gente explicar qual é o cenário inicialmente tão otimista, mas que agora começa a mudar, que a Fazenda vai encontrar no Congresso Nacional.